Fala, meus cosmovisionários! Você já limpou seus óculos hoje? Esse é o momento em que eu sou julgado pelos meus colegas de podcast. Meu Deus. E assim nós começamos o primeiro podcast do Prisma. Muitos de vocês pediram pra gente estar aqui nessa plataforma um pouquinho diferente, pra gente compartilhar algo mais do que nós temos pesquisado e conhecido e sendo edificados nesse tempo. E vamos nos apresentar um pouco pra galera, né? Bora! Meu nome é João Pedro e o míope mais grave é o míope espiritual. Meu nome é Gabriel Pacheco e o mosquito é um animal pós-queda. Meu nome é Lucas Peluraro e quem tem ouvidos pra ouvir, ignore a nossa introdução brega. E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá muito animado de estar aqui, é uma conversa entre amigos, é um bate-papo. E a conversa de hoje é mais introdutória, a gente vai falar um pouco sobre como começou o Prisma, as nossas ideias, aquilo que está no nosso coração. Então, como eu entrei um pouco depois, eu quero aqui perguntar para os meus parceiros de podcast como surgiu o Prisma, se vocês puderem aí falar um pouquinho. Tudo começou em setembro de 2019. Ô, João, conta a história aí. Conta a história aí, João. É uma história legal, galera. Então foi o seguinte, em setembro do ano passado, eu estava vivendo um momento, meio que um conflito interno com relação à minha fé, a forma como eu vivia o cristianismo. Então eu estava num momento de reflexão sobre essa questão de uma fé que tem a dizer sobre a realidade em que você vive a sua fé de verdade em todos os ambientes da sua vida e não somente dentro do seu quarto, dentro da sua igreja. E naquele momento eu fui abençoado por muitos autores, né, muitas pessoas próximas a mim me trouxeram materiais sobre a questão e eu não queria ficar guardando isso só para mim. Então veio a ideia de jogar isso pra fora, conversar com outras pessoas sobre isso, só que eu não fazia ideia de como que eu faria isso, né? Então, um belo dia, tava no Instagram, rolando o feed lá, que tédio, cara, tô rolando o feed, e eu dou de cara com um vídeo muito top, cara, um vídeo muito bom, edição massa. O vídeo chamava O Intermediador Perfeito. Essa aí é outra história pra gente conversar depois. Outra história. De um camarada chamado Gabriel Pacheco. E eu vi e falei, nossa, cara, fantástico isso aqui. E aí, beleza, eu fui seguir ele no Instagram, né? E o cara tava com uma caixinha de pergunta aberta no Instagram. Daquelas tipo, pergunte o que quiser, né? Aí eu fui lá, cara, velho, nunca tinha trocado uma palavra com o cara. Mandei lá na tora, assim, cara, você anima um projeto sobre cristianismo e cultura em Belo Horizonte? Daí, tipo assim, despretensiosamente, sem esperar nada, o cara foi lá e me respondeu, falou, uai, bora! assim nasceu o Prisma, lá em setembro do ano passado, e foram aí 7 meses de gestação, né, Gabriel? Mano, quase um filho. Quase um filho, hein? E o engraçado é que nessa época foi muito, sabe, tudo coincidindo e tal. E sei lá, eu não sei se eu acredito muito em coincidência, não. As coisas foram... Jesuscidência. As coisas foram caminhando, velho. Eu tava lendo um livro de um autor chamado Hans Huckmacher, o mesmo que o Marcos Almeida canta, né? Aquele mesmo que a gente cantava sem saber quem era. Esse mesmo. Exatamente. No caso a gente lia, né? Porque a gente cantava era o Keith Green. Exatamente. E eu estava lá lendo esse Huckmacher. Eu tinha comprado o livro dele, já tinha um bom tempo, porque eu queria algum texto que falasse sobre arte e cristianismo. E eu comprei esse livro dele chamado Filosofia e Estética. É um livro que foi lançado pela Monergismo. E eu tava lendo, e nesse primeiro capítulo, né, na verdade é o primeiro artigo, é um livro de artigos, ele tava falando sobre uma tal da ideia cosmonômica, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? E foi assim que eu fui introduzido ao termo de cosmovisão cristã, né? Foi assim a primeira vez que eu tive um contato com essa ideia, né? E eu tava maravilhado com aquilo, né?
eu tava tipo, gente, como é que eu coloco isso pra fora, né? Então naquela época, lá em setembro de 2019, eu já estava escrevendo um roteiro sobre o senhorio de Cristo, que foi o primeiro vídeo do Prisma, né? Então assim, o roteiro antes da ideia nascer já estava sendo escrito, só que aí a gente foi caminhando e depois de 7 meses a gente conseguiu montar esse roteiro, editar esse vídeo e postar pelo Prisma, né? E aí nasceu o projeto. E foi muito interessante, cara, que o projeto, no começo, não tinha nada a ver com isso aqui que é hoje, nada a ver. A gente marcou uma reunião, né? A gente marcou uma reunião para tomar um café, pra gente discutir como é que seria. Café. Sempre no café. Sempre um café, sempre um café. Vocês dois são de BH, né? Nós dois de BH. E a gente marcando café pra discutir como é que seria, e nem chamava Prisma ainda, né? Chamava 53. Chamava Movimento 53, né? E não tinha nada a ver com isso. Era uma ideia mais pro lado de evangelização e coisas do tipo. Só que aí, né, as coisas foram, né, a gente esteve sempre em oração e Deus foi direcionando os nossos caminhos para onde a gente está hoje, né? E se engana quem pensa que foi do nada, né? Isso aí foram realmente 7 meses, né? Até a gente ter um projeto sabendo o que a gente queria fazer, né? E é interessante como Deus vai moldando e vai guiando, porque não era nada disso, né? Não era nada disso. Só que ele foi tocando nossos corações ao longo desse tempo, a gente foi tendo contato com novas leituras e acabou que esse tema da cosmovisão cristã, igreja e cultura, foi ganhando uma proeminência nos nossos corações e acabou nascendo o Prisma que a gente conhece hoje. Legal, e vocês cresceram muito rápido, né? Como foi isso pra vocês e como foi esse processo aí? Eu dormi, aí eu acordei. E tava lá. Foi bem isso mesmo. O Luca Martini tinha compartilhado. Isso que aconteceu. A gente não esperava, né, mano? Nada disso, cara. Nada disso. A gente, como o Gabriel falou, ele já tava com uma ideia do Senhorio de Cristo, que foi o nosso primeiro vídeo, né, na cabeça. Um pré-roteiro montado. E a gente terminou de montar o roteiro, fazer edição e tal, e lançou. Foi o primeiro post do Instagram. A gente esperava, assim... Claro, né? A gente orava, esperava que muitas pessoas vissem. Mas o negócio, assim, estourou e foi por graça de Deus mesmo. A gente não esperava. É um tema muito relevante também, né? E o vídeo foi muito bem feito. Até parabéns aí. Foi muito legal mesmo. Obrigado. Aí depois até outras pessoas entraram nessa história. Vocês querem falar um pouco disso também? Pois é. A gente teve algumas pessoas que foram fazendo parte do projeto. 3, na verdade, né? Nós tivemos primeiro a Gabi. Gente, a Gabi é da minha igreja, da Igreja Presbiteriana Buritis. A Gabi, logo, ela vai estar aqui junto com a gente também. Ela está na faculdade, ela faz engenharia de produção. E ela tem uma empresa júnior, que é a CEP. Ela, assim, é uma excelente gestora, uma excelente idealizadora de projetos, aceleradora de projetos. Então, ela é muito boa em administração e coisas do tipo, né? E ela sempre foi uma pessoa que eu conversei muito também no contexto de igreja, sobre muitos temas. E ela foi uma pessoa, assim, que em oração Deus foi direcionando e falou assim, essa pessoa pode fazer parte do projeto, sabe? E ela tá numa ala do Prisma, que é uma ala que a gente ainda tá desenvolvendo, que é uma ala mais prática, né? Se liguem aí que em breve novidades, né? E teve o Daniel Câmara, né, Gabriel? Contem um pouquinho do Daniel aí pra nós. Eu tava de boa no Instagram e apareceu um vídeo chamado A Dialética da Ressurreição. Um vídeo de um cara que eu não conhecia. Depois eu fui descobrir que ele... o cara era... Ele é irmão de um ex-colega meu. E ele tava fazendo um vídeo fantástico, um assunto fantástico, que eu fiquei assim, eu fiquei de cara quando eu vi aquilo. Ele relacionava as ideias de Hegel com a ressurreição e misturava um pouco
teologia lá do Anti-Wright sobre ressurreição, e eu fiquei, meu Deus do céu, esse cara precisa estar com a gente. E a gente foi lá e chamou ele. A gente chamou ele pra estar com a gente, nos ajudando a pensar mesmo nos nossos projetos, a pensar em outras reflexões que são, como eu posso dizer, não são paralelas, né? Que tem a ver, mas que elas vão tocar em pontos que nós não temos tocado, né? Fazendo vídeos e produzindo. Nós ainda não chegamos a postar nenhum vídeo com o Daniel, mas em breve teremos um aí, que já está gravado. O Daniel tem uma pegada pastoral muito legal, né? Fica aí a dica para seguirem o canal dele lá. E ele é da 8ª Igreja Presbiteriana aqui de Belo Horizonte também. E ele chamou a atenção nossa assim, imediatamente, né? E ele também foi muito... se empolgou muito com a ideia, né? E logo quis fazer parte também. Foi bem legal. E todo mundo é da presbiteriana. Eu tava sozinho. Todo mundo é presbiteriano. Eu tava sozinho. É verdade, é verdade. Eu tava sozinho até chegar o Lucas. Como é que foi? Chegar o Lucão, que não é mineiro também, né? Porque todos vocês são mineiros. Eu sou o único paulista aqui. Quando acabar a quarentena, o Lucas vai ser o que a gente vai demorar um pouquinho mais pra encontrar pessoalmente, né? Real. Mas eu vou aí, se Deus quiser que seja rápido essa vinda. Eu tava falando sobre a trilogia cósmica do C.S. Lewis no meu Instagram. No Instagram, mais uma vez, ou seja, dá pra concluir que o Instagram é o lugar dos encontros aí. Exatamente. Glória a Deus pelo Instagram. Glória a Deus pelo Instagram. Eu acho que, né, dá pra usar ele de uma forma redimida. É verdade. E o Lucas comentou sobre o livro que eu tava indicando lá, né, o Perelandra, que ele tinha acabado de ler Além do Planeta Silencioso, que, aliás, a gente podia gravar um podcast depois, hein, Lucas? É um tema muito bom, mesmo. Muito bom. Nossa, muito bom. Fantástico. Eu tava fascinado com o livro também, e aí eu gostei muito, assim, falando da minha visão, né, eu gostei muito do efeito Prisma quando eu vi o Senhorio de Cristo lá, e segui o projeto, mas também eu fui atrás de saber quem tava por trás do projeto, e aí eu segui você e o João, né, que eu vi lá no Instagram. E aí tava lá, e aí aconteceu isso. Eu vi esses stories de você falando do livro do C.S. Lewis e comentei lá, e aí fala aí. E aí o Lucas me mandou mensagem, e eu entrei no Instagram do Lucas, e eu fiquei fascinado com os desenhos que eu vi lá, as ilustrações. O cara tinha acabado de fazer uma ilustração pra revista da Ultimato. Fantástica. Sem noção. De leve, né? Só um desenho pra Ultimato. Só eu isso. Fiquei assim, meu Deus. Imagina ter um ilustrador junto com a gente, velho. Sensacional. E a gente sempre teve essa pegada de arte, né? A gente não simplesmente jogar informação pro pessoal, mas introduzir um pouco de arte junto da racionalidade, da intelectualidade, né? Então, assim, quando a gente deu de cara com as ilustrações do Lucas, foi amor à primeira vista aí com o trabalho dele. Tem um autor que a gente gosta muito, que é o James Smith, né? Ele escreveu alguns livros que ficaram bem famosos, né? O Você é Aquilo que Você Ama e o Na Estrada com Agostinho Agora. Ele também escreveu uns outros 3 livros que são um pouquinho mais aprofundados nessa ideia dele, que é o Desejando o Reino, Imaginando o Reino e o Aguardando o Rei, que é um autor que fala muito sobre uma visão antropológica que não se limita ao mero intelecto humano, né? Mas aos afetos, né? É um livro sobre pedagogia, né? É um livro sobre educação. E ele fala sobre como que os afetos têm esse poder formativo muito maior do que meramente uma comunicação intelectual de fatos, né? Então, nós enxergamos que a forma como nós vamos comunicar aqui no Prisma, a gente sempre tenta ir por esse lado que trabalha com os afetos, né? De algo que realmente possa tocar as pessoas, mas não de uma forma emocionalista, né? Não de uma forma tentar fazer a pessoa chorar para ela gostar. Não é isso, mas trabalhar em uma coisa que realmente faz parte das afeições dela, né? Nós somos seres que amam. E a gente não pode negar isso. A gente não pode pensar, como algumas pessoas pensam, que
o afeto seria uma parte mais fraca do ser humano, né? Muito pelo contrário, né? Isso é que nós somos. Nós somos aquilo que nós amamos, né? Então, nós queremos fazer uma comunicação de alguma forma que ela tenha muito essa pegada, sabe? Essa pegada mais artística, e ter o Lucas no time, eu acho que é uma forma da gente de contribuir para isso, né? Sem dúvida, haja vista os 2 posts que ele fez pra gente aí, que se você não chorou, reveja o post. Você deve ter visto errado. Você não viu direito, porque você não viu direito. Eu chorei com esboço. Eu chorei fazendo também. É muito legal isso. E é um prazer estar com vocês também, meus amigos. Mais uma pergunta. Por que prisma? O que significa efeito prisma? Por que prisma? Bom, efeito é porque a gente não queria chamar projeto. É só por isso mesmo. Efeito é só por isso mesmo. Mas prisma, a gente chamava Movimento 53. E eu não sei se sei lá, teve uma hora que eu fiquei repensando sobre esse nome, se ele conseguia abranger exatamente a ideia do projeto. Quando isso surgiu, essa ideia surgiu, eu queria fazer um projeto que mexesse muito com evangelização e missões urbanas, sabe? E isso passava por uma reestruturação do nosso entendimento de um evangelho verdadeiro, sabe? Completo. E eu sempre fui muito edificado todas as vezes que eu lia Isaías 53, né? A passagem do servo sofredor, né? Então, o movimento 53 surgiu como uma referência mesmo a Isaías 53, e o movimento é porque o movimento estava na moda mesmo. Movimento e projeto. Mas enfim... Movimento e projeto. Eu estava reunindo com o João, e nessa época eu estava lendo um livro chamado Reformai a Vossa Mente, que é uma introdução da introdução ao pensamento do Doivert, sabe? Do Hermann Doivert. E eu encontrei lá um trecho onde o Josué Rechal apresentava a ideia do Doivert falando o seguinte, que é: Deus possui uma única vontade, né? Existe uma única vontade que é perfeita e coerente de Deus. Mas, quando ela atravessa a nossa realidade, quando ela manifesta na nossa realidade, ela se manifesta em vários aspectos, né? Ou seja, Deus possui uma vontade para o aspecto econômico, possui uma vontade para o aspecto lógico, vontade para o aspecto estético, enfim, para todos os aspectos, né? E a palavra que ele usou para se referir a essa passagem da vontade única de Deus para a nossa realidade foi o prisma do tempo, né? Quando a vontade de Deus atravessa o prisma do tempo. Eu falei, João, e se o projeto chamasse Prisma? E sei lá. Cara, eu pirei na hora, bicho. Porque, assim, capta a essência do que a gente quer fazer, essa ideia do prisma, cara. Porque a gente ainda vai falar muito, esperem que a gente ainda vai falar muito do Hermann Doivert ainda, da filosofia reformacional dele, que é muito prática, né? Então, quando o Gabriel veio com essa ideia, foi assim, imediatamente a gente já colocou o nome Prisma, porque representa muito bem... A gente criou um Instagram na hora pra... Exatamente, pra gente não perder o nome. Pra gente não perder a chance de ter um Instagram com aquele nome. Exatamente, porque foi muito boa a ideia, cara. E assim, essa questão da vontade de Deus atravessando o prisma do tempo e se revelando, né, na realidade... Era exatamente o que a gente queria fazer, né? A gente comunicar a outros cristãos que dá sim pra gente viver uma fé mais holística, né? Que inclui a nossa relação com a cultura, nossa relação com a justiça, com a economia, com a política, com a arte e tudo mais. Então, glória a Deus por Hermann Doivert, por ter cunhado essa palavra aí, prisma, que hoje dá nome pra nossa página. E vou revelar aqui um segredo, mano. Toda vez que eu vi um Chevrolet Prisma na rua, eu achava que era sinal de Deus.
É aquela ideia de que, tipo assim, você nunca tinha ouvido falar de uma coisa e agora você começa a enxergar aquilo em todos os lugares. Aí é tipo, é revelação, cara. Nossa, Deus. Gente, no Prisma a gente fala muito de cosmovisão, né? De romper com uma ideia dualista e tal. Como que vocês enxergam essa ideia de cosmovisão e como foi o contato de vocês com isso para ter essa necessidade de precisamos falar sobre isso, precisamos compartilhar isso, as pessoas precisam saber, enfim. Acho que a primeira vez que eu escutei a palavra dualismo, tipo assim, já tinha escutado antes, mas não nesses termos, né? Eu acho que foi no Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, né? Aliás, meu irmão, se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Leia. Faça esse favor a você. Por favor, porque eu acho que assim, o livro que me introduziu à teologia foi o Cristianismo Puro e Simples, mas falo a verdade, eu acho que talvez o Inteligência Humilhada ele teria feito um bom trabalho de me introduzir também, se eu tivesse lido ele em primeiro lugar. Ele é um livro sobre propedêutica teológica, né? O primeiro contato com a teologia, né? Então leiam esse livro. E no último capítulo ele fala sobre a traição dos teólogos, né? Ele vai falar sobre como que existe uma cosmovisão, uma visão de mundo que os teólogos podem ter que seria uma traição à própria fé, que seria a visão dualista, né? Por quê? O que é o dualismo? O dualismo é uma visão dividida, né? O dualismo enxerga o mundo em dois lados, né? O sagrado e o secular, né? E ele não consegue ouvir aquilo que o cristianismo tem a dizer a essa área que ele chama de secular e ele tira da bolha dele, né? Isso é um grande problema. Por quê? Porque uma cosmovisão, como o próprio nome diz, é uma visão de mundo. Ela é uma visão de mundo inteiro. Ela é uma visão abrangente. Mas o dualismo, ele desqualifica o cristianismo como uma cosmovisão. Porque o cristianismo ele já não tem mais o que dizer a tudo isso, né? Ele só pode dizer aquela área da fé, né? Acaba sendo um cristianismo de final de semana, né, de domingo e não de segunda a sexta, o que a gente vê muito na nossa realidade, tipo, no dia a dia, e é confrontado. João, como foi pra você? Cara, minha história foi a seguinte, eu tava navegando no YouTube, assim, procurando alguma pregação pra eu ouvir e tudo mais, e ouvindo alguns dos pastores que eu mais gosto de ouvir, o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos e tudo mais, eu sempre via eles falando sobre um cristianismo, né, que abarca a sua vida como um todo, como nós morremos, né, para o pecado, como nós fomos comprados, né, e que agora nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Cristo, né, e isso de uma forma integral, né? Eu ouvia isso e achava, não, ok, beleza, né, eu vivo isso na minha vida e eu, sinceramente, eu tentava, por exemplo, ser o mais ético possível dentro da minha faculdade, no meu trabalho, tentava, na medida do possível, evangelizar os meus colegas da faculdade, frequentava o clubinho da faculdade, né, e tudo mais. Falar nisso, se alguém da ABU estiver escutando isso, beijo pra vocês. E, cara, chegou um momento em que eu tive contato com uma palestra de um pastor chamado Guilherme de Carvalho, que vocês vão ouvir muito falar dele aqui. É um mentor para nós mesmos, que realmente nos introduziu a muito do que a gente faz aqui no Prisma. E eu tava ouvindo as palestras dele, e a primeira palestra que eu ouvi dele foi sobre fé, cultura e sociedade. Cara, no dia que eu ouvi essa palestra, a gente pode até recomendar e colocar o link em algum lugar que a gente divulgar esse podcast. Cara, minha cabeça, assim, explodiu. Ele falava de como o cristianismo tem algo a dizer para as questões da cultura e da sociedade.
E a partir daquilo ali eu comecei a enxergar que talvez eu estava me enganando, achando que eu estava realmente vivendo o cristianismo em todas as áreas da minha vida. Porque eu comecei a ver, a perceber que as minhas opiniões, as minhas concepções sobre cultura, economia, política, medicina, que é a minha faculdade, não tinham sido transformadas por uma visão genuinamente cristã. Né? Eu não estava usando os óculos das escrituras para ler essas áreas da vida. E aquilo me deixou muito pensativo, né? Porque, como diz o Schaeffer, se você deixa alguma área da sua vida autônoma, né? Quer dizer que você está se enganando quando você canta que Cristo é Senhor sobre toda a sua vida, né? Então eu comecei a refletir, olha só, realmente parece que tem algumas áreas da minha vida que estão autônomas, né? E eu ainda não peguei elas e fiz uma reforma da minha mente com relação a isso aqui, né? Eu não peguei as escrituras, né, e vi o que as escrituras têm a dizer sobre essas áreas, né? Como eu falei, economia, política e N outras áreas. E até que um dia, né, eu caí em outra palestra, eu procurei saber um pouco mais sobre isso. Eu caí numa palestra de um camarada chamado Rodolfo Amorim. E eu já tinha ouvido esse nome, eu conheci esse nome, Rodolfo Amorim. Rodolfo Amorim é o cofundador de L'Abri Brasil. L'Abri é um ministério fundado por Francis Schaeffer, né, e que tinha justamente essa intenção, né, de trazer uma fé mais holística. E existe uma família de L'Abri aqui no Brasil. E é aqui em Lagoa Santa, uma cidade vizinha de Belo Horizonte. E o Rodolfo Amorim é o cofundador dela. E o Rodolfo Amorim também é presbítero da minha igreja. Jesus Cara, Cidência. na hora que... Jesus Cidência, né? Cara, e na hora que eu percebi, caramba, é o Rodolfo. É o cara que senta do meu lado no culto todo domingo. E aí eu ouvi aquela palestra, e a palestra era sobre espiritualidade integral. Cara, depois daquilo ali tudo mudou pra mim. Era uma palestra que foi dada em L'Abri, né, no Ministério L'Abri aqui de Lagoa Santa, que realmente me fez acordar para essa realidade de que a gente precisa enxergar o mundo com as lentes do cristianismo, se a gente quiser realmente colocar todas as áreas da nossa vida debaixo do senhorio de Cristo, né? E daí veio o meu primeiro contato com o termo cosmovisão, né? Foi com o Rodolfo e com o Guilherme. E do Rodolfo e do Guilherme veio outros autores que a gente vai falar muito aqui, o Francis Schaeffer, o próprio Hermann Doivert, que a gente já falou aqui, o Huckmacher e tudo mais. Então esse foi o meu primeiro contato aí. Kuyper, né? Não falte o Kuyper. Não pode faltar o Kuyper, né? Então, cara, foi um choque, assim, pra mim, sabe? Foi um choque de realidade, porque eu vi que eu tava comprando ideias seculares para muitas áreas da minha vida, sabe? E foi chocante perceber que eu estava fazendo isso e que esse processo de mudança, de reformar a mente, é um processo intencional, né? Então, hoje eu realmente agradeço a Deus por ter me colocado em contato com esses autores, com essas pessoas, Guilherme, Rodolfo, dentre outros, né? E por realmente ele me dar a oportunidade de realmente reformar a minha mente nessas áreas. Muito legal, muito legal. Para mim, essa questão de viver a vida cristã integral, eu aprendi muito de forma prática com principalmente os meus pais, né? Meu pai, ele era policial e eu via muito essa espiritualidade que transbordava em todas as áreas, a sua profissão e tudo mais. Isso, embora eu não conhecia os termos propriamente, né? Cosmovisão, dualismo, isso sempre me cativou e me fez entender que é assim que a gente tem que viver a vida cristã, né? Integrada com todas as áreas da nossa vida, influenciando a nossa ética em tudo aquilo que a gente faz. E eu entrava muito em crise quando eu via amigos cristãos que estavam lá na igreja, né, e adorando a Deus, e logo depois do culto começavam a falar bobagem, tipo, não, tá tudo bem, a gente já saiu da igreja.
e perceber como essa visão de mundo ela influencia negativamente a gente de forma prática. E aí você vai vendo que você, mesmo achando que está tudo bem, que você tem uma visão integral muitas vezes da sua fé em todas as áreas da sua vida, você percebe que não, que tem muitas áreas ainda que você vive esse dualismo, né? E acho que Jesus e a palavra de Deus vem confrontar isso. E a gente vê essa ideia da cosmovisão cristã nos ajuda a ir cada vez mais profundo, quebrando e rompendo com essas barreiras. Diante de tudo isso, né, que a gente conversou, qual que é o objetivo do Prisma diante da cultura que a gente vive e do secularismo? Qual é o objetivo de vocês com esse projeto, que é Efeito Prisma, não é projeto? Cara, quando o Prisma nasceu, o que a gente sempre sonhava, assim, que a gente pede a Deus que Ele nos guie nessa caminhada, é que realmente a gente consiga expandir esse debate, essa reflexão, para além de nós, né? Igual quando a gente recebe as boas novas do Evangelho, né, a gente quer sair contando para todo mundo. Né, a gente quer contar que Cristo nos libertou. Da mesma forma, foi algo muito libertador para mim, acredito que para o Gabriel também, para o Lucas também. Então a gente queria expandir essa conversa, sabe? A gente não queria ficar só entre nós conversando sobre isso, mas de alguma forma edificar a igreja, né, com essa reflexão. Então, o Prisma nasceu com o objetivo de ajudar o cristão, ajudar a igreja na medida que Deus nos dá graça para isso, a realmente enxergar que se nós fomos comprados por Cristo, por preço de sangue na cruz, a gente não foi comprado só para viver uma vida devocional no nosso quarto, na nossa igreja, né, e depois acabou, eu esqueço do cristianismo, né, e pronto. Não, nosso Deus, ele é muito maior do que isso, né? O nosso Deus, ele se importa com cada segundo da nossa vida, com cada atitude, com cada palavra, e muito mais do que com a nossa ética de trabalho, nossa ética nos estudos, né? Ele se importa também que a gente se debruce sobre a sua revelação, né, que está na Bíblia, né, e se esforce, né, em enxergar qual é essa vontade dele para cada uma dessas áreas, né? Então, um exemplo que a gente gosta muito é: se você, por exemplo, está fazendo psicologia, né, se esforce, né, a enxergar uma escola psicológica, né, que vá de acordo com o padrão bíblico, né? Um exemplo muito legal minha namorada está fazendo psicologia, né, e a gente sempre conversa sobre o que ela tem ouvido nas aulas dela. E ela escuta muito sobre teorias antropológicas, né, teorias do que é um homem. E isso norteia toda a escola psicológica que ela vai seguir dentro do consultório dela, como profissional, né? E olha só, se você adota uma antropologia que diz, por exemplo, que o homem nasce bom, ou então que o homem nasce uma tábula rasa, né, um papel em branco, que a sociedade o corrompe e tudo mais, você fatalmente vai adotar uma linha que não condiz com a realidade do que é o ser humano. Porque a gente sabe que o ser humano nasce pecador, né? Nasce perdido. Então, a gente tem a intenção de ajudar as pessoas que estão dentro das suas áreas de vocação a enxergar que a Bíblia tem sim, Deus tem sim algo a dizer sobre ela, né? Então, se no caso da minha namorada que está fazendo psicologia, ela tem se esforçado muito em procurar uma linha antropológica que vai dar norte para toda a visão psicológica dela, que seja condizente com as escrituras, né? E nisso a gente vê que as escrituras têm muito mais a dizer, né, do que somente como a gente deve orar, como a gente deve jejuar, como deve ser o culto. É muito mais profundo, né? Então a gente quer encorajar as pessoas a realmente viver o senhorio de Cristo dentro dos seus contextos, todos os contextos, né? E não somente no ato do evangelismo, no ato do clubinho, né, que são extremamente positivos, mas também se esforçar em ser imagem, semelhança de Deus, né? Refletir o reflexo de Cristo
na sua atuação profissional, no seu hobby, no seu lazer, na forma como você conversa de política, sobre economia, que esteja tudo debaixo, né? E tem essa visão teologicamente correta de tudo. Então acredito que seja um sonho que a gente tem aí. Sim. O que muitas vezes a gente vê por aí são pessoas tendo o cristianismo como esse escape da realidade, né? Nós vemos as pressões do dia a dia, nós lidamos com o nosso trabalho e tal, e às vezes tentamos encontrar sentido nos nossos relacionamentos, e às vezes a gente chega na igreja e encontra lá um lugar que dá sentido, né? Um lugar que alivia a gente dessa pressão que a gente sente do mundo lá fora. Mas isso é uma visão incompleta do evangelho, né? Isso é uma visão incompleta. O cristianismo não é só esse escape da realidade, não, melhor, ele não é esse escape da realidade, ele é a realidade, né? Você pode até andar por aí não acreditando em Deus, mas saiba, você está pisando no mundo de Deus, né? Você está andando por aí afora no mundo de Deus, né? Então, assim, a vida do cristão, ela é uma vida cheia de sentido, né? A gente não encontra só esse sentido de final de semana para dar um alívio para a nossa existência, não, de forma alguma, né? Existe um sentido. O mundo é carregado de sentido porque ele não é por acaso, ele foi criado por um Deus que mantém tudo em ordem, né? Ele não perde o controle em momento algum, e ele nos conduz em nossas vidas, né? Em tudo que nós fazemos. Então, assim, a vida do cristão, ela tem que ser algo belo, né? Como Schaeffer tanto enfatiza, né? A vida do cristão, ela tem que ser algo verdadeiro e belo para um mundo que está desesperado e perdido, né? As pessoas têm que ver nos cristãos uma coerência com aquilo que eles acreditam, uma coerência com aquilo que eles pregam, né? A nossa vida deve ser profundamente significativa, não no sentido de relevância, de ser famoso, não, mas ela tem que fazer sentido, ela tem que ter um significado, ela tem que fazer sentido, né? Então, assim, o nosso grande sonho aqui é ver isso, né? Como disse Huckmacher, né? Não só cristãos, mas pessoas que são plenamente humanas, né? Cristo, ele não veio para formar uma nova religião, ele não veio só para ser um guru, né? Ele não veio só pra gente ter fé na fé. A gente não pode ter fé na fé. Fé na fé não adianta, a gente precisa ter uma fé em um objeto de fé, que é Jesus, né? E ele morreu para que nós pudéssemos ser livres, né? Vivermos em amor e liberdade. A obra de Cristo é muito grande e ela abrange toda a área da nossa vida, né? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus em tudo que nós fazemos. E pessoal, ainda nisso que o Gabriel está falando, a gente vê isso claramente nas Escrituras, né? Nós vemos que quando Deus está reconciliando a criação, nós, com Ele mesmo através de Cristo, Ele está reconciliando todas as coisas. E todas as coisas envolvem literalmente todas as coisas, né? Então a gente precisa ter essa visão de que a obra de Cristo é muito grande, né? Como o Gabriel acabou de falar. E ela abrange tudo. Os teólogos costumam dizer, né, que é uma ação cósmica, no sentido de que ela abrange o cosmos por um todo. E assim deve ser a vida do cristão, né? A vida do cristão deve refletir a Cristo cosmicamente, com todas as áreas da vida dele. É interessante também pensar que o Brasil é um país cristão, né? Com o número de evangélicos crescendo, e o que a gente mais vê, principalmente até recentemente, é até uma certa frustração e incoerência com pessoas que estão aí fora na mídia e tal, que se dizem cristãs e servas de Deus e têm vivido e não têm demonstrado o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida delas, né? Então, que realmente Deus nos ajude nessa missão de viver a vida cristã em todas as áreas da nossa vida, e não, de uma forma não dualista, e que realmente traga glória para o nome de Deus e que a gente possa impactar as pessoas ao nosso redor. E com essa fala,
A gente termina esse podcast aqui por hoje. Muito obrigado a você que nos ouviu. Fique ligado aí, porque a gente vai continuar fazendo podcasts, trazendo temas relevantes e buscando realmente abençoar a sua vida, edificar a igreja. E é isso aí. Então, um abraço, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Continuem com a gente. Orem por nós, por favor. E mandem ideias, mandem suas opiniões pra gente. A gente quer fazer isso aqui em comunidade. A gente quer abrir diálogo com todos vocês. Nós temos muito a aprender com vocês também. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.